Olá, vamos dar início ao curso de Ação do Vento nas Estruturas. Meu nome é Gilder Nader, sou pesquisador do Túnel de Vento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, conhecido como IPT, e também sou professor na FATEC Tatuapé, de Física, Estática e Resmate. Então vamos primeiro conhecer o que é o vento, né? Como que a gente pode entender? Eu fiz aqui uma animação em CFD utilizando um aplicativo de celular chamado Wind Tunnel CFD. Está disponível para Android e também para iOS. Note que eu modelei aqui um edifício e um entorno composto com edificações baixas, por exemplo, casas, sobrados, pode representar árvores também. Então, isso aqui são edificações baixas no entorno de uma edificação. Vamos ver como que o vento se comporta. Eu vou simular aqui fumaça. Então, a fumaça vindo aqui da esquerda para a direita e você vai ver como que ela vai interagir com essas estruturinhas e como que vai interagir com esse edifício. Vamos ver então essa animação. Tá vendo aí, olha? Uma primeira coisa, repara que o vento aqui ele veio chegando gradativamente, ou seja, a velocidade em baixa era menor do que em cima. Repara toda essa interação, mas principalmente aqui. O vento bate, tem um ponto que ele para, daqui para baixo ele desce, recircula, e daqui para cima ele contorna a estrutura. E tendo inclusive uma região aqui embaixo que você não vê fumaça, né? Que é uma região de circulação do ar, uma região de baixa pressão. Essa animação vai servir para a gente poder entender as coisas que eu vou descrever na sequência. Tá bom? Então vamos lá, descrevendo, olha. O que a gente viu ali foi isso. O edifício, né? Aqui o vento batendo, daqui para baixo ele recirculando, daqui para cima ele contornando a estrutura, e também havia uma recirculação aqui atrás. Bom, isso, né? Você também notou naquele vídeo que a velocidade era menor embaixo e ela ia aumentando com a altura. Para quem já soltou pipa, por exemplo, né, essa é uma excelente noção de como que o vento varia a velocidade com a altura. Quando você solta pipa na praia ou dentro de uma cidade, você percebe o que? À medida que a pipa vai subindo, né, a velocidade do vento vai aumentando. Então está representado aqui, olha, velocidade do vento aumentando com a altura. Essa é a característica que inclusive você viu no vídeo da simulação. Agora a gente precisa aprender a transformar isso daqui em força e pressão e determinar então o que vai acontecer com essa estrutura como um todo. Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar aqui é com pressão. A pressão do vento a gente chama de pressão dinâmica. As pressões, elas estão ligadas com energia. Pressão é energia por volume. Daí quando a gente pensa, qual é a energia mecânica que está associada com o movimento, ou seja, que leva em conta a velocidade? Essa é a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Mas pressão é uma energia por volume. E está aqui, olha, divido por volume. Dessa forma, a energia por volume vai me dar pressão, que eu vou chamar com a letra Q de queijo, e massa por volume vai me dar a densidade do fluido. E aqui então está, olha, pressão dinâmica, densidade vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então, olha, enquanto a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, pressão dinâmica é ρv ao quadrado sobre 2. Vocês vão notar que aqui eu botei um VK e já vou descrevê-lo na sequência. Tá bom? Então, olha, está aqui o que é que nós temos, né? Então, efetivamente interagindo com o edifício. A velocidade do vento, que eu representei aqui por essa curva, aumentando com a altura. Ela aumenta dessa forma, um formato parabólico. Mas, para efeito da norma de vento, a NBR 6123, ou de normas internacionais, a gente não trabalha com esse carregamento, né, parabólico. A gente transforma esse carregamento em vários carregamentos retangulares. Essa é a ideia. Agora, de quantos em quantos pavimentos a gente vai dividir isso aqui?
Isso vai depender da tua experiência. Tipicamente se trabalha a cada um pavimento. Para cada pavimento que você tem, se coloca um carregamento. É assim quando a gente faz ensaio em túnel de vento, é assim quando você projeta edificações de concreto no Brasil para utilizar no software TQS, por exemplo, né? Vai lá, calcula para o pavimento, coloca todas as cargas, vê as forças, os momentos, etc. Então, essa é a definição básica. Eu vou fazer aqui, então, a explicação de como, então, que a gente vai determinar esses carregamentos, porque isso aqui depende de quem? Da velocidade. Note que a velocidade vai aumentando aqui com a altura. Então, olha, depende da velocidade. Por quê? A densidade do ar, eu vou considerar um único valor. Além disso, nós temos, a partir dessa pressão, nós vamos calcular então a força do vento. Força é pressão vezes área. Mas note que eu botei aqui ainda pressão como P, né? Só para deixar numa notação clássica, mas é pressão, que é pressão dinâmica vezes a área. Porém, no caso de interação com vento, entra um outro fator, que é um coeficiente aerodinâmico, tá? Para poder fazer esses cálculos, que eu já estou projetando aqui. O que é o coeficiente aerodinâmico? Ele pode ser coeficiente de pressão, coeficiente de arrasto, entre outros, tá? Coeficiente de força de sustentação, entre outros. Esse valor desse coeficiente depende do formato da estrutura e das dimensões dela. Então, por exemplo, a sua estrutura é retangular, mas qual é a planta dela? Qual é a altura? A sua estrutura é cilíndrica? Tudo isso varia bastante. É prismática? É uma placa? Né? É um edifício, que é um paralelepípedo? Tudo isso influencia no valor desse número, ou seja, da forma como o vento interage com essa estrutura. Esses valores se obtêm pela norma, né? Pela norma de cargas de vento nas edificações, a NBR 6123, ou você também pode determinar a partir de ensaio em túnel de vento, depende do formato da tua edificação, tá bom? Então, seguindo aqui com as explicações, né? Temos então CD, que eu estou representando como um coeficiente aerodinâmico, que vale para coeficiente de arrasto, coeficiente de pressão, coeficiente de forma, coeficiente de pressão interna, etc. Que a pressão dinâmica no trecho que você está estudando, como por exemplo aqui, olha, nesse caso eu dividi em 5, né? A unidade é pascal ou quilopascal. A área, que é a área da superfície onde o vento está interagindo. Rho é a densidade do fluido, no caso aqui estamos falando de a ação do vento nas estruturas, então é o ar. A norma brasileira, assim como as normas internacionais, pedem para usar densidade do ar como 1,2253 kg por metro cúbico. Esse valor de densidade do ar é obtido a 15 graus Celsius e 1 atm. Tá? Esse é o valor que é pedido para usar. Um valor que vem tanto em favor da segurança de uma estrutura, como também porque muitos experimentos foram realizados e definidos a 15 graus Celsius e 1 atm. E VK, que está aqui em cima, que é o que varia com a altura e que é o ponto fundamental aqui para que a gente calcule essas forças, é chamado de velocidade característica do vento. Ou seja, é como que essa velocidade do vento varia com a altura, e é o objeto, né, da gente tratar aqui nesse vídeo número 1 do curso de ação do vento nas estruturas. Então vamos ver como que é essa velocidade característica. Olha, aqui estou só dando um exemplo, né, de que esse carregamento aqui, ou essa pressão, variando com a altura, vai me dar uma distribuição de pressão, olha, notem aqui, está em kPa, tá vendo? Me dá uma distribuição de pressão também variando com a altura. Esse é o ponto com a pressão máxima, que era aquele ponto onde o vento estagnava, lembra que eu botei lá no primeiro vídeo? Onde o vento parava, daqui para baixo o vento desce, daqui para cima o vento sobe. Então, esse ponto mais vermelho é onde tem a maior pressão, a maior força exercida. Os azuis são pressões negativas, tudo isso a gente vai detalhar gradativamente ao longo desse curso. Mas o ponto principal é ver como que a pressão vai aumentando com a altura, em função da velocidade, né, e da força, claro. Nesse ponto é a pressão mais alta, daqui para cima diminui. A norma, NBR 6123,
não consegue te dar, né? E nenhuma norma consegue te dar exatamente em que ponto vai estar essa maior pressão. Então, como que as normas fazem? Continuam aumentando a pressão com a altura. Então, um ensaio em túnel de vento, por exemplo, te permite determinar com segurança esse valor onde está uma pressão menor, e com isso já dá para você aliviar a sua estrutura, né? A armadura dessa estrutura, se julgar necessário. Muito bem, então vamos voltar aqui para o cálculo da pressão. Olha, tem que minha pressão dinâmica era ρV ao quadrado sobre 2. Mas o meu ρ, falei lá, sempre vou usar 1,2253. Se eu sempre vou usar o mesmo valor, então isso quer dizer que ao dividir 1,2253 por 2, eu vou ter aproximadamente 0,613. Dessa forma, para a norma, né, e para cálculo de estruturas, a gente usa esse cálculo aqui para pressão dinâmica. Sempre vamos usar isso para pressão dinâmica. Pressão dinâmica, 0,613, que é essa divisão, 0,613 vezes a velocidade característica ao quadrado. Mas quem é a velocidade característica que já apareceu aqui embaixo? A velocidade característica ela depende de alguns fatores. Depende aqui, olha, o V0, que é a velocidade básica do vento. Isso a gente obtém a partir das isopletas da norma. Eu vou mostrar as isopletas na sequência, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, que eu estou fazendo esse vídeo agora, em 2020, e essa isopleta vai mudar. Provavelmente ano que vem já haja alguma versão preliminar da norma, de uma revisão, né, da norma 6123, com uma nova isopleta. Mas mesmo que ela mude, o importante é que você entenda como que se obtém a velocidade básica do vento. S1 é o fator topográfico do terreno, se o terreno é plano, se ele é, se você vai fazer uma construção em cima de um talude, em cima de um morro, se você vai fazer uma construção, por exemplo, num vale. Então, esse é o fator S1 que vai me dar um número aqui para a gente multiplicar. S2 é chamado de, é o fator da categoria do terreno. Ele está relacionado com o quê? Com a rugosidade do terreno. O que é rugosidade do terreno eu vou explicar em detalhes na sequência. Mas se é vento vindo do mar, se é vento vindo de uma granja, vento no centro, né, de uma grande cidade. Esse é o fator S2. E também está relacionado com as dimensões da edificação. Tá? Tudo isso eu vou detalhar aqui na sequência. E o fator S3 é um fator estatístico, que ele está relacionado principalmente com a ocupação da edificação. É algo que vai ter sempre gente vivendo ali, então tem um risco de, se aquilo desabar, muita gente morre, né? Ah, não vai ter quase ninguém. Mudou de figura. Então isso tudo vai fazer com que a gente altere essa pressão dinâmica e, consequentemente, altere a força também. Beleza? Olha, aqui destaquei então a pressão dinâmica. Notem que ela varia com o quadrado da velocidade, então qualquer pequeno aumento de velocidade vai aumentar em muito a pressão dinâmica e que vai aumentar em muito também a força do vento na estrutura. Estou destacando aqui as equações, que é o que vocês vão utilizar. Anotem bem essas equações aqui, essas são fundamentais para quem vai fazer dimensionamento, né, de uma edificação para a força do vento. Toda edificação tem que ser dimensionada para vento. Quando eu digo aqui, se você vai fazer, se essa vai ser a sua área, tá certo? Sua área de atuação. Mas toda edificação tem que ser dimensionada para o vento. Aquilo tudo que eu fui falando ali leva a gente onde? Lembra que eu falei? Ah, tem um fator S2. Esse fator S2 é o cara que vai me dizer como que essa velocidade aqui está variando com a altura. Dependendo do tipo de terreno, lembra que eu falei da categoria do terreno, né? Se é um centro muito urbanizado, se é uma cidade interior, se é vento do mar. Então, olha, nós temos aqui. Como que a velocidade varia com a altura nesse local? Para eu poder dimensionar a estrutura, né? Saber qual é a força distribuída na estrutura. Dá para pegar aqui como esse exemplo, desenvolvido por Davenport, lá na década de 60. Davenport é basicamente o pai da engenharia do vento atual. Né? Quando a gente fala em engenharia do vento, é essa que trabalha, né, com o estudo de forças do vento nas edificações, nas estruturas. Então, nesse modelo de Davenport, você percebe que num terreno, no centro, né, muito urbanizado, com edificações altas, a velocidade do vento ela aumenta lentamente. Percebe aqui que
Para esse modelo dele, no exemplo, 160 km por hora foi atingido a 500 metros de altura. Já numa cidade pequena, né, onde predominam casas, galpões, árvores, a velocidade de 160 km por hora foi atingida a 400 metros. Ó, repara, aqui foi atingida a 500 metros, aqui a 160 metros. E se o vento do mar, olha, onde que é atingida essa velocidade? A cerca de 270 metros. Né? Aqui estão os números mais exatos. E se você já soltou pipa dentro da cidade e já soltou pipa na praia, você sente bem essa diferença. Na cidade, a pipa vai subindo, você sente a velocidade aumentando, sente inclusive ela dando uma certa oscilada, né, que a gente vai chamar de turbulência. Já aqui no vento do mar, não. Vento do mar, com pouca altura, ela já está com uma força muito grande. Vamos ver então como que a gente sabe, né? Como que a gente vai categorizar isso. No desenho de Davenport tem 3 formatos, mas na norma brasileira, a NBR 6123, nós temos 5 categorias de terreno. Olha, a primeira coisa que tinha que determinar para a gente poder fazer os cálculos é a velocidade característica, a velocidade básica do vento. Velocidade básica dos ventos, V0. Essa você pega pela isopleta. Você vai lá, abre a norma NBR 6123 e procura que cidade que eu estou. Ah, minha cidade é São Paulo. Aí você vai lá onde está São Paulo e vê como é que está. Nesse mapa pequeno é até difícil de verificar qual é a velocidade de São Paulo, mas São Paulo, pela região que ele está, a gente faz uma interpolação do 40 para... Aqui, no caso, ó, do 40 para o 35. Então, São Paulo pegaria uma velocidade de 38 metros por segundo. Deixa eu tentar pegar uma posição aqui que permita enxergar isso melhor. Tá vendo? Essa curva aqui é a curva de 30 metros por segundo. Então, nessa linha, velocidade de 30 metros por segundo. Nessa outra linha aqui, olha, velocidade de 35 metros por segundo. Se eu pego uma cidade muito próxima daqui de cima, é 30 metros por segundo. Muito próximo daqui, 35. Esse ponto onde está escrito 11, esse número 11 é o número de uma estação meteorológica de onde foram obtidos esses dados. Ela está mais ou menos onde? Para essa posição, provavelmente o vento aqui que eu vou trabalhar, o V0, vai ser 34 metros por segundo. Aí nessa posição aqui, olha, da estação número 46. Ó, do número 46, provavelmente é 33 metros por segundo, porque essa aqui é 30, essa é 35 e aqui provavelmente é 33 metros por segundo. E vai assim por diante, né? Para qualquer situação. Olha, aqui eu tenho um vento, né, de 50 metros por segundo, passando por essa região, pegando inclusive o Uruguai, e eu vou interpolar aqui, dependendo da cidade que eu vou analisar do Rio Grande do Sul, vai ser ou 45 ou um valor interpolado entre 45 e 50 metros por segundo. Assim, dependendo da cidade que você vai analisar, você vai lá e olha, por exemplo, vou fazer Natal. Natal quanto que é? 30 metros por segundo, porque ó, entre todas essas curvas aqui, a guaxurada é tudo 30 metros por segundo. E só um comentário sobre o achurado. Aqui ainda é desse jeito porque havia poucos dados de estação meteorológica quando a norma foi feita, essa versão aqui, em 1988. Não se tinha certeza do que ocorria aqui, e com as poucas informações, então, se decidiu manter todo esse intervalo dessa curva até a outra como 30, mas sem se ter certeza exata do que ocorre aqui nesse pedaço. Tá bom? Então, essa é a velocidade básica do vento, que é a velocidade média medida sobre uma rajada de 3 segundos, tá? E ela pode ser excedida uma vez em 50 anos. Né? São os parâmetros estatísticos que a gente utiliza aqui para realizar os cálculos. Além disso, tem o fator S1. No caso do fator S1, que está ligado com o quê? Com a rugosidade, ou desculpa, com a topografia do terreno. Por exemplo, terreno plano. Vamos supor que eu estivesse fazendo algo aqui. Terreno plano, eu vou usar S1 igual a 1. Eu estou em cima do meu talude. Quando eu estou em cima do talude, existe uma equação que não está nesse vídeo, eu vou ter que detalhar posteriormente o fator S1, como se calcula. Mas se você está ali em cima, o valor é maior do que 1.
Tá? E existe uma equação para como que isso aqui vai aumentando de acordo com a altura acima do talude. Você pode ver que ela vai aumentando, depois ela começa a diminuir e se iguala novamente àquela curva original da velocidade. E se ela estiver em vale, se você tivesse aqui atrás, por exemplo, aí o valor do S1 seria 0,9, tá bom? Então, para cálculo acima do talude, haverá vídeo específico explicando e detalhando. Mas aqui, então, já deu informação. Vou calcular algo em terreno plano? S1 igual a 1. E o fator estatístico depende da ocupação do local, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, caso 2. Edificação para hotel e residência, que é o que mais a gente vai fazer, né? Projetar um edifício residencial, um edifício comercial, vai sempre ter um monte de gente lá. Então vou usar S3 igual a 1 nesses meus cálculos. Agora, quando é que eu vou usar 1,1? É uma edificação se a ruína total ou parcial afetar em muito as condições de socorro às pessoas, como, por exemplo, hospital, quartel de bombeiro, forças de segurança, centrais de comunicação, etc. Se você tiver numa catástrofe, um hospital não pode cair. Tá? O quartel dos bombeiros não pode cair, porque o bombeiro tem que prestar o serviço, né, a segurança durante uma catástrofe. O hospital também tem que receber. Então, esses locais são projetados com maior segurança. O fator S3 é maior, ele vai aumentar a velocidade característica em 10%, tá vendo? É 1,1. E existem alguns casos aqui menores do que 1, que são, por exemplo, você tem uma instalação industrial onde pouca gente trabalha, então o risco de morte é pequeno, você pode diminuir um pouco o seu fator estatístico S3. Tá? Tem edificações temporárias, por exemplo, passa para 0,83. Esse 0,88, que está falando aqui algumas coisas com painéis de vedação, ou vedações em geral, isso aqui está para mudar. Então nem vou falar mais dele, está para mudar na nova versão da norma. E aí, então, sobrou aqui o S2. O S2 dá um certo trabalho de calcular. Tá? Vocês viram os outros lá, basicamente direto, principalmente se for terreno plano, residência bem ocupada, S1 igual a 1, S3 igual a 1. Mas terreno plano, desculpa, quando a gente vai entrar no cálculo do S2, aí varia. Nós aqui no Brasil temos 5 categorias de terreno. A categoria 1 é essa aqui, um vento vindo do mar, um mar calmo, sem grandes ondulações. Então esse é o primeiro caso. Terreno da categoria 1. Aí tem que anotar isso, beleza. Mar categoria 1. Categoria 2. Esse aqui é o exemplo, uma categoria 2. Você tem, por exemplo, olha, fazenda, sem sebes ou muros, pradarias, campo de aviação. Ou seja, campo de aviação, a gente fala aeroporto também, né? É tudo descampado, bem aberto. Esse é categoria 2. Aqui fala que os obstáculos possuem uma altura média, né, abaixo de 1 metro. Tá? Então, plantação de trigo, por exemplo, esse tipo de local bem aberto, como você vê aqui, ele entra na categoria 2, tá? Terreno da categoria 2. Terreno da categoria 3, aí já entra, por exemplo, um local onde você tem algumas edificações mais espaçadas, né? Como, por exemplo, granjas, né? Você tem casa de campo, subúrbios distantes do centro. Então você tem lá o centro da cidade com seus edifícios altos, mas você tem os subúrbios afastados, onde tem casinhas, casas, sobrados, com bom espaçamento entre elas. Então aí entra então categoria 2. A cota média dos obstáculos é 3 metros. Ou seja, quando a gente fala cota média, quer dizer que você pode ter tanto casa quanto um sobrado, tá? Não pode ter floresta, por exemplo, né? Mas pode ter algumas árvores espaçadas. A cota média aqui é 3 metros, para você saber que o seu projeto está sendo feito, então, numa categoria 3. Categoria 4, aí já é regiões densamente povoadas, só que com casas e sobrados tipicamente. Mas você vê essa região aqui, olha, densamente povoada, tá bom? Então você tem cidade pequena e seus arredores, zonas de parques e bosques. Eu tentei colocar nessa imagem aqui tudo. E você vê que aqui tem casas, né? E tá tudo muito próximo uma da outra, tem árvores altas. Nesse caso, a cota média é 10 metros. Aí você já tem uma noção, né? De para onde que está indo. Então, não é mais aquela construção baixa e espaçada. Isso aqui já tem muita construção e tudo muito próximo.
né? Alguns bairros residenciais de São Paulo e de várias outras cidades são tipicamente categoria 4. Muita casa junta, muita árvore, por exemplo. E temos categoria 5. Ah, essa aqui é centro de grande cidade. Olha o tamanho dos edifícios, né? Que eu coloquei. Muita rugosidade aqui, muito edifício. Então são, olha, complexos industriais bem desenvolvidos, florestas com árvores muito altas, de copas isoladas, centros de grande cidade. Aqui a cota média é de 25 metros ou superior. Tá? Então, 25 metros dá quantos pavimentos? Mais ou menos 8 pavimentos, né? 8, 9 pavimentos. Daí para cima, se a tua região está envolvida nisso, então é categoria 5. Definidas essas categorias todas, nós ainda vamos ter que ver para o fator S2 se a edificação é da classe A, B ou C. Percebe que no caso da categoria do terreno e da edificação, ou seja, o fator S2, existem muitos fatores para serem analisados, né? Então, classe A, o que é? Você vai pegar lá a edificação. A maior dimensão dela, seja horizontal ou vertical, não pode passar de 20 metros de comprimento. Então, você tem uma casinha de 8 metros de frente por 15 metros de profundidade, é classe A, porque não passou de 20 metros. Classe B, toda edificação que está entre 20 metros e 50 metros. O maior lado delas. Então, por exemplo, você pode ter um galpão. O seu galpão, por exemplo, tem 6 metros de altura e ter 45 metros de comprimento. Tá, então, em que classe? Classe B. Um dos lados dele tem 45. Também poderia ser, por exemplo, um edifício. Um edifício de 20 metros de planta, 20 por 20, e uma altura de 40 metros de altura. Ou uma altura de 50 metros. Né? Porque ele envolve o até 50 aqui. Então, que classe que é? Classe B. Se é entre 20 e 50 metros, a maior dimensão tem entre 20 e 50, classe B. E na classe C é o que ultrapassar 50 metros. Tá? Seja qualquer dimensão, horizontal ou vertical. Passou de 50 metros, aí ele vai, então, entrar na classe C. Tá bom? Então, assim, e quando eu falo isso aqui, é a superfície, seja ela horizontal ou vertical, mas é onde o vento incide. Porque quando você vai fazer os cálculos, você vai ter que analisar cada face. O vento incidiu por uma face. Aquela face tinha 50 metros de comprimento e 6 de altura. Beleza. 50 metros de comprimento por 6 de altura, classe B. Naquela face. Quando você gira 90 graus, se o vento incide por uma face de 15 metros por 6, aí você caiu aqui na classe A. Tudo isso eu vou detalhar gradativamente ao longo dos vídeos que nós formos fazendo. Essas classes são definidas em função da rajada do vento, ou seja, do tempo que o vento interage com aquela estrutura. Uma residência pequena, o vento interage muito rápido, 3 segundos. Numa edificação média, o vento vai interagir aqui por 5 segundos, para efeito de cálculo, né? E na classe C, que é a maior, o vento vai interagir por 10 segundos, tá? Para efeito de cálculo. Dito tudo isso, a gente então chega nessa tabela. Existe também uma equação na norma, né, na NBR 6123, mas aqui eu vou mostrar então a tabela para vocês. Olha. Nessa tabela, o que a gente vê? Tá vendo? Olha, categoria 1, 2, 3, 4, 5 e a classe A, B e C, para cada uma das categorias. Eu vou fazer um exemplo para poder tentar fixar esse conceito. Nós temos, por exemplo, edifício residencial. Beleza, se ele é residencial, vai estar bem ocupado, S3 igual a 1. O que mais que eu tenho aqui? Construído numa cidade do interior, com edificações baixas e espaçadas. Tá? Então, se é baixo e espaçado, a gente já vai começar a raciocinar aí. E é um terreno plano. Se o terreno é plano, S1 igual a 1. E eu disse que nessa cidade V0 é 40 metros por segundo. Fui lá na isopleta e medi isso. O que eu tenho que continuar vendo aqui? Olha, a cidade é pequena e as edificações são baixas e espaçadas. Então, estou pensando aqui que eu estou, por exemplo,
sítio, alguma coisa lá bem mais afastada. Então eu estou na categoria 3. Tá aqui, tá vendo? Estou na categoria 3. Qual o outro fator que eu tenho que ver agora? Se é classe A, B ou C. Quais são as dimensões? 30 por 15 por 20. Nesse caso, né, eu vou fazer o exemplo que ele vai bater na face de 20 metros e ele tem 30 metros de altura. Beleza, se ele tem, você vai bater numa face que tem 30 metros, então estou na classe B. Né, que classe B é de 20 até 50 metros. Daí, o meu projeto vai ser esse daqui. Olha. Primeiro, a velocidade característica, reescrevi a equação, e meu projeto é esse. Eu vou fazer aqui 3 cotas apenas a cada 10 metros de altura para facilitar da gente compreender, né, pegar a ideia. Se é a cada 10 metros de altura, então vamos ver. A 10 metros, qual é o valor do S2 que eu vou pegar a 10 metros? Está aqui, olha, 0,92, né? O outro é a 20 metros de altura. Qual é o valor do S2 obtido a 20 metros de altura? Está aqui, ó, 20 metros de altura. E com isso eu vou escrever. Como que eu estou escrevendo isso daqui? É o meu VK, tá vendo? Então eu estou pegando um VK para essa altura, peguei um VK para essa outra altura e vou pegar um VK para calcular aqui a última pressão dinâmica. Quando eu pego esse VK, o que eu estou fazendo? O VK é V0 vezes S1 vezes S2 vezes S3. Mas o meu S1 nesse caso é 1, meu S3 nesse caso é 1. Se é 1 em 1, eu não estou colocando eles aqui embaixo, porque não iria alterar nada. E eu estou multiplicando o V0 por S2. Tá vendo? Então o primeiro S2 que eu peguei, 0,92. O segundo S2 que eu peguei, 0,99. Qual vai ser o terceiro e o último S2 que eu vou pegar para 30 metros de altura? Olha, que vai dar 1,03. Dessa forma, o meu VK vai ser 1,03 vezes V0. Dessa forma, então, eu já tenho aqui quais são os valores de VK para cada uma dessas cotas e com esse valor eu vou calcular a pressão dinâmica com aquelas equações que eu coloquei ali atrás. E como eu falei, existe uma equação e para maiores detalhes deve-se ver a norma NBR 6123 para que às vezes você quer fazer a cada 3,5 metros, por exemplo. É possível. Né? Na norma informa isso e eu também farei vídeos específicos detalhando toda essa sequência. Tá bom? Vou ficando por aqui nesse vídeo. Na sequência, a gente vai passar então para os coeficientes aerodinâmicos no próximo vídeo e então determinarmos as forças.